No mundo todo, cresce o número de pessoas com doenças mentais. Ansiedade, depressão e esgotamento profissional, mais conhecido como burnout, são algumas das enfermidades que mais assolam a população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse aumento dos transtornos mentais é ainda maior nos países de baixa renda. O Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina, sendo as mulheres as mais afetadas. A OMS alerta que o risco de uma pessoa ficar deprimida aumenta com a pobreza, o desemprego ou algum fato da vida, como a morte de um parente ou amigo, o fim de um relacionamento, debilitação física ou problemas causados pelo abuso de álcool ou drogas. As condições de trabalho cada vez mais precárias estão entre as grandes responsáveis pelo desmantelamento psicológico no Brasil e no mundo. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a OMS divulgaram uma nota conjunta. De acordo com as entidades, 60% da população mundial trabalha e 61% das trabalhadoras e trabalhadores do mundo estão na economia informal. No Dia Internacional da Classe Operária, como anda a saúde dela no Brasil? O Ministério da Previdência Social divulgou recentemente um dado alarmante. Em 2024, foram registrados quase 500 mil de afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão, um aumento de 68% em relação a 2023. É o maior número desde 2014. Os números relativos ao aumento de agravos de saúde derivados de transtornos mentais nos falam de uma realidade brutal de vidas neoliberais num sistema hipercapitalista, em que a luta pela sobrevivência se tornou desesperadora. O relatório da Oxfam nos mostrou que voltamos a um nível de desigualdade social equivalente ao do período pré-Revolução Francesa ainda no ano de 2014. Assim, enquanto o custo de vida aumenta, por outro lado, as exigências de produtividade do hipercapitalismo do século XXI, com algoritmos, aplicações, inteligência artificial, se caracteriza por precariedade social, precariedade de renda, positividade tóxica das redes sociais que deixam as pessoas numa dinâmica nefasta, que a mente humana não encontra solução. Isso leva, evidentemente, ao adoecimento psíquico, porque trabalhar mais, sem a certeza de passar no mês, produzir mais, sem conseguir aumentar a renda em valores suficientes para pagar os boletos, e, paralelamente, sofrer o bombardeio das redes sociais com celebração de vida hedonista, que é disponível para pouquíssimas pessoas, é um convite, obviamente, ao adoecimento mental. Isso sem falar na culpabilidade individual que resulta do discurso falacioso da meritocracia, amplamente disseminado, que invisibiliza problemas estruturais que o Estado deveria solucionar, como o pleno emprego com trabalho digno apto a distribuir vida digna para todas as pessoas. Numa matéria para o portal da Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz, o psicólogo e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, Bruno Chapadeiro Ribeiro, também falou sobre a relação entre o avanço da deterioração do mundo do trabalho e adoecimento mental. Abre aspas. Eu tenho dito que é o trabalho que está doente e não as pessoas. Nossas formas de trabalhar hoje estão adoecidas e isso tem reverberado nas pessoas. A gente também não pode desconsiderar outras dimensões da vida, mas o trabalho é um elemento central. É onde a gente passa a maior parte dos nossos dias, semanas, da nossa vida. Então não há como desconsiderar o fator trabalho como um determinante social importante da nossa saúde. O Brasil viveu mudanças importantes no âmbito da legislação trabalhista e previdenciária nos últimos anos. Com promessas de melhora na economia, mais empregos e maior arrecadação, as reformas da Previdência e do Trabalho foram aprovadas. Mas na prática, como isso se traduziu para aposentados e trabalhadores do país? As reformas da Previdência Social e Trabalhista, além de não cumprirem o prometido, que desde logo, deve ser dito, era absolutamente inverídico, trouxeram profundas mudanças no mundo do trabalho em direção ao aumento da precarização e da taxa de exploração da classe trabalhadora. Os sindicatos, por exemplo, diante do corte de sua principal fonte de custeio, sem instituição de contrapartidas, que era a contribuição sindical obrigatória, estão simplesmente desaparecendo. Isso compromete a defesa da classe trabalhadora.
Além disso, as violações aos direitos econômicos e sociais aumentaram, enquanto o processo do trabalho e o direito do trabalho foram abalados nas suas bases. Os princípios que orientam esses ramos do direito, que tutelam pessoas em relações assimétricas de poder, as pessoas mais fracas, notadamente o da proteção, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, o princípio da primazia da realidade, hoje não são aplicados por conta de normas de uma lei fascista, a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista que descumpriu o tripartismo da OIT e desestruturou a proteção social da classe despossuída. PEC do fim da escala 6x1 ultrapassa número mínimo de assinaturas e vai tramitar no Congresso. Até deputados de extrema-direita assinaram a proposta. Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o debate sobre a revisão da jornada e disse ser uma tendência no mundo inteiro. Escala 6x1 é um método de trabalho exploratório que a gente tem ainda hoje no Brasil, né? Posso dizer, afirmo que a continuidade da escravidão no nosso país, o trabalhador só tem um dia de folga para cada 6 dias trabalhado. Eu não tenho tempo nenhum para lazer, para profissionalização, não tenho tempo nenhum para fazer o que eu gosto de fazer, para sair. Olha o tamanho desse mundo, eu estou perdendo parte significante da minha vida. Não faço mais faculdade, saí da faculdade, fazia faculdade de História na USP. Não vou dizer que foi a luz no fim do túnel, mas foi um êxito de esperança, porque a gente normalizou muito essa escala. A gente normalizou, tem que trabalhar, a gente não tem muito, tem que pagar para viver, a gente tem que trabalhar para se sustentar e a gente acaba aceitando toda e qualquer coisa. Mas a gente está aqui para tentar mudar isso, para fazer com que as futuras gerações não normalizem tanto quanto nós fazemos. O que está se falando do impacto econômico, ele é um dado. Ele é um dado concreto, mas ele é um dado. Não é o dado, me parece, né? Existe a ilusão de falar que a relação de emprego é um contrato, né? Isso é super discutível, porque o contrato pressupõe uma certa liberdade que não tem as pessoas que estão premidas por ganhar a vida. Mas se nós vamos dizer que é um contrato, tem que pensar um pouco dos dois lados, né? E focar só no impacto econômico, me parece que é bastante complicado, né? E eu acho que ele tem um ganho humano muito relevante. Melhora no relacionamento das pessoas, no convívio com filhos, vai reduzir o adoecimento das pessoas, diminui a sobrecarga para a Previdência, de novo um argumento econômico, né? E a própria redução de produção é bem questionável. Existe um informe da OIT que saiu ano passado, a Organização Internacional do Trabalho, que acompanhou alguns projetos piloto, onde se constatou que a redução da produtividade não foi expressiva. Fica evidente que a presente crise vivida não é de saúde mental, mas do atual modo de produção e de vida que adoece cada vez mais as pessoas. Finalmente, não é possível pensar saúde mental de uma forma dissociada da realidade social. Infelizmente, a realidade social que vivemos é indutora de adoecimento psíquico. Hoje existe um aumento permanente da taxa de juros e privatizações que reduzem a prestação de serviço público e aumentam os gastos das famílias com despesas básicas que deveriam ser providas pelo Estado em alto nível. Isso obriga empréstimos das famílias em um ciclo vicioso, pois menos serviços públicos, mais empréstimos do povo e mais aumento da taxa de juros por parte dos bancos pelo Banco Central. Tudo isso induz perda do poder aquisitivo, desmantelamento da classe média, falta de perspectiva de mobilidade social e alto grau de endividamento das famílias, tudo em direção a um capitalismo de 1%. Uma sociedade que hoje já está sendo governada pelo capital, que conseguiu blindar suas políticas no sistema e, o que é pior, pelo capital rentista, aquele que nada produz e que vive da usura. É, portanto, um sistema de neoescravidão do povo que adoece em todos os sentidos. E quanto mais falta esperança, que é sempre um respiro para as pessoas num sistema brutal como esse do hipercapitalismo, temos ainda um embrutecimento das políticas neoliberais, da precarização do trabalho e da vida. Ou seja, mais adoecimentos. Por isso, neste 1º de maio, vamos dizer não ao neoliberalismo, vidas neoliberais, não.